Hoje cedo, Luciano Piquete conversou com Roberto Farias Tomás, o jovem que andou mais de 20 quilômetros para sobreviver em meio à Mata Atlântica após se perder lá no Pico Paraná. E a gente volta a conversar com o Luciano Piquete. Cadê o Luciano? Está se posicionando, está a postos aqui. Luciano, cada vez que a gente fala dessa história, outras perguntas surgem e a curiosidade é muito grande em relação ao trajeto que o Roberto teria feito nessa mata tão fechada. Já é difícil pela trilha, imagine fora dela. E como ele usou recursos, inclusive, de uma pessoa que pensou, parou e conseguiu ficar 5 dias se mantendo inteiro. Você que conversou com ele, o que mais ele contou? Olha, ele contou pra gente como ele conseguiu sobreviver. Ele relatou que ele seguiu o leito do rio, né? E durante todo esse trajeto ele foi surpreendido pelo aumento do nível de água do rio, né? A chamada cabeça d'água. E teve uma situação que ele me relatou que ele estava descendo já sem um dos coturnos, uma ribanceira ali, a parte lateral de uma cachoeira. Teve uma que ele saltou, mas ele enfrentou outras cachoeiras ao longo do caminho. E aí, numa dessas descidas, ele bateu com o peito em uma pedra. Ele chegou a ficar alguns segundos sem ar. E como ele tem conhecimento de primeiros socorros, afinal ele é um bombeiro civil em formação, ele está fazendo esse curso, ele mesmo começou a fazer uma massagem cardíaca e conseguiu, segundo ele, voltar a respirar. Então ele tomou um susto, ele bateu com muita força, né, na pedra e ficou ali um tempo sem ar. Então ele fala de todas essas dificuldades, que ele se embrenhou na mata, teve momentos até ele chegar no rio que ele teve que, de fato, abrir caminho, fazer uma trilha nova, né? Nós temos inclusive uma arte que mostra esse trajeto percorrido por ele. Inclusive essa é uma trilha que era utilizada antigamente, né? Era um dos caminhos para se descer o Pico Paraná, que já não é mais utilizado. E ele fez esse caminho, claro que não exatamente aquele que era feito no passado, mas ele trilhou um caminho muito parecido, né, de cerca de 20 quilômetros, que o trouxe até o litoral do estado, que o trouxe até Antonina, onde nós estamos nesse momento aqui em frente ao hospital, onde ele permanece internado. Ontem à noite, o Bruno Fávaro conversou com ele também. O Bruno estava por aqui, falou com ele e ele explicou o que aconteceu lá no cume do Pico Paraná para ele se perder. Porque eles estavam, naquele momento, em 5 pessoas. Eram 3 trilheiros, ele e essa amiga. Então, todos passaram na frente, ele ficou para trás porque ele estava muito debilitado, estava cansado. E aí ele explicou para o Bruno o que aconteceu para que ele pudesse se perder, né, e pegasse ali uma trilha errada. Perdeu. Bom, eu estava lá em cima, descendo com a minha amiga e o grupo lá, o pessoal foi indo, e eu acabei ficando para trás. Descendo ali pela trilha, eu encontrei uma encruzilhada, onde tinha direita e esquerda. A parte da esquerda estava sinalizada com garrafa, embalagem de garrafa, e a parte da direita não, Aí eu fui pela parte que estava sinalizada. Descendo ali, eu comecei a escorregar pela ribanceira, no meio de mato. Eu tentei voltar para cima, não consegui porque estava muito liso por conta da cachoeira e água. E falei, bom, aqui tem uma cachoeira, onde eu estava antes de começar lá, que é o camping, onde a gente faz todo o cadastro, também tinha cachoeira. Eu pensei, se eu seguir para essa cachoeira, acho que eu chego até lá. Então esse foi o motivo pelo qual ele se perdeu, né? Ele pegou um caminho errado. Ele acredita que tem a ver um pouco por conta da sinalização. Ele acha que falta uma sinalização adequada lá em cima e talvez isso possa ter feito com que ele se perdesse. E aí pegou essa trilha errada, decidiu seguir o caminho do rio, né? Ele sabia que o rio leva para algum lugar. Então ele tomou essa decisão, seguiu o caminho do rio até chegar aqui a Antonina. Nós temos imagens do momento que ele chega lá na fazenda, né? Essas imagens que chamam bastante atenção porque ele está visivelmente debilitado, ele está mancando, né? Está machucado, escoriado, cansado e também, de certa forma, ele está em êxtase porque finalmente ele encontrou a civilização. Ele passou 5 dias sonhando com esse momento
momento, né, de ver um ser humano novamente, porque ele estava sozinho na mata, né, dia e noite, enfrentando insetos, enfrentando a chuva, enfrentando o frio, e ali ele chega, encontra os caseiros dessa chácara, faz essa ligação para a irmã, porque ele sabia o telefone de cor, pegou um telefone emprestado, e aí esses chacareiros ligam para os bombeiros que o trazem aqui para o hospital. Temos imagens também da chegada dele aqui no hospital, em uma maca, o tempo todo consciente, estava muito bem, bastante debilitado. Falei agora com a irmã, agora há pouquinho, e ela me disse que eles não chegaram a pesar o Roberto, mas que eles acreditam que ele tenha perdido cerca de 10 quilos durante esses 5 dias em que ele ficou na mata sem se alimentar. Lembro você que ele continua sem comer, né? Está recebendo apenas soro, não pode se alimentar ainda, mas ao longo do dia de hoje, amanhã, ele vai ter essa iniciação com a alimentação, primeiro com uma sopa, né? E aos pouquinhos ele vai voltar a comer. Então conversei mais cedo com ele, conversei com a irmã Renata, que é considerada por ele mãe também. Veja mais detalhes dessa história, então, desse primeiro dia após ele ter sido encontrado na reportagem. A primeira noite de sono em um colchão após 5 dias na mata foi agitada. Estou muito grato mesmo por estar deitado no colchão, principalmente, uma cama. O meu corpo tá bem debilitado por ter batido em pedra, ter se escorado no meio de galho, árvore, então me debilitei bastante. Roberto ainda não pode se alimentar. Ele passou por exames e deve receber alta nas próximas horas. Assim, de quantos dias ele precisar ficar, a gente fica junto, né? A gente ficou lá sem ele todos esses dias, aqui tá tudo bem. Após ter ficado para trás do grupo na trilha, Roberto pegou um caminho errado e foi parar no leito de um rio. Enfrentou paredões, uma cachoeira de 30 metros, cabeças d'água, insetos e o frio. A determinação do jovem não permitiu que ele desistisse de achar a saída. Todo momento que eu passava por uma catástrofe, eu pedia proteção, socorro e rezava e falava: Pai, me dá força que eu tenho que chegar no destino que o Senhor pelo menos vai me levar. A imagem de Roberto chegando até a fazenda, mancando, virou símbolo de resistência e esperança. Eu estou na fazenda CGH, na usina hidrelétrica, Catatua. E você tá bem? Como que você tá? Olha, eu tô cheio de roxo no corpo, tô com várias escoriação e tô sem enxergar porque perdi meu óculos. A primeira pessoa que eu liguei foi ela. Eu sei o número dela de decor e eu falei: não, vou ter que ligar, é o único número. Daí eu liguei e daí eu desabei. Foi o único momento ali que eu chorei mesmo. Todo momento ali da trilha eu não fraquejei, não duvidei. Mas no momento que eu cheguei lá, no final eu falei: obrigado, Pai, obrigado mesmo. A aventura na montanha virou aprendizado e deve servir de exemplo. Não se arrisquem, não façam isso daí. Eu fui de inocência mesmo, peguei a trilha errada. Então não indico, não vai sem equipamento, sem preparação, sem pessoas que conheçam o lugar. Eu agradeço porque todas as orações que as pessoas fizeram, isso foi o que mais ajudou também. É importante o que o Roberto falou agora no final desse relato dele, que a gente está falando de uma natureza fechada, da Mata Atlântica no seu estado bruto. É maravilhosa, mas ela é cruel e ela não é preparada para nenhuma pessoa. Ela não está ali para que a gente faça um passeio noturno sem guia, sem preparo. É preciso que a gente fale muito sobre isso para que o montanhismo aconteça. Os trilheiros são muito preparados, tanto que a equipe de bombeiros fez um trabalho maravilhoso junto com os voluntários. Mas olha o tempo que demorou até ele mesmo conseguir se achar, porque esse trabalho, se dependesse só das equipes, demoraria ainda mais para varrer uma área ainda maior. Então, a gente precisa falar dessa cautela mesmo, né? Dessa atenção e das regras para subir as montanhas. O primeiro sentimento é o da alegria que está tendo desde ontem, né? É o da satisfação de ele estar bem, de a gente colocar uma entrevista dele no ar bem. Mas, gente, esse é o primeiro passo e é o mais importante de tudo, é ele estar bem. Mas agora a gente precisa refletir sobre por que isso aconteceu, né? Como que isso aconteceu. Então, que sirva de exemplo para os mais novos, para até mesmo os mais experientes, né? Cuidado, o Parque Pico Paraná está aberto novamente, ele foi reaberto.
Mas cuidado, é uma trilha de difícil acesso, é muito complicada, de muitos riscos. Então vamos ter um pouco de consciência na hora de sair de casa e se aventurar.